Estreando com a gente, a Cris Nagy. Acertei a pronúncia, Cris? Acertou. Seja bem-vinda. Obrigada. Prazer recebê-la. Prazer é meu. A Cris faz trabalhos lindos, daqui a pouquinho vocês vão conferir de pertinho. Peças muito bem feitas, muito bem pintadas. Quanto tempo que você faz artesanato, Cris? Olha, já fazem mais de 10 anos. Sempre trabalhando com MDF? Tipo. Não, comecei com porcelana e depois fui pro MDF. Você é de onde, Cris? De Osasco. Osasco. Um beijo para todo mundo de Osasco. A audiência é grande do Mulher.com aí em toda a região. Iniciando aqui a nossa aula, só para você de casa poder entender melhor a proposta da aula da Cris, gente, essa caixa no formato de gatinho. Linda peça. Olha que graça. E eu vi ali na mesa que também tem outros bichinhos, né? Tem de cachorrinho. Tem as variações, isso mesmo. Legal. É bem facinho de pintar, bem tranquilo. Você mandou fazer ou você já comprou? Não, mandei fazer, Mandou fazer, né? Mandei. Uhum. Ficou muito legal. Tá aí. Primeiras orientações, Cris. Bom material, né? Então a gente vai precisar do risco, um carbono para poder tirar o risco para a peça. É importante que esse carbono não tenha óleo, porque senão mancha a peça. Se você não tiver esse carbono, você pode passar um grafite por trás do risco para poder passar, tá? Para não manchar. Preciso de um stencil quadriculado, bandejinha de isopor de frios, né? Para poder usar os carimbos. Nós vamos usar esses 3 carimbos. Uma caneta nanquim permanente, a gente vai usar para os detalhes no final. Um bolhador, pode ser até uma caneta sem tinta, só para poder tirar o risco. Um lápis, né, um grafite mole. Lixinhas, lixa fininha, 220. E uma um pouquinho mais grossa, uma 180 pode ser. Pincéis variados, pincel redondo, filete, chatos variados, os angulares, né, o chanfrado. Esse pincel com a cerda um pouquinho mais firme e esse também com a cerda bem firme para poder passar o stencil. Rolinho de espuma, um azulejo, um paninho para limpeza e tinta PVA. Legal. Começando agora então, passo a passo e Primeira a gente vai reforçando coisa, o material. Tá, então tirar o risco, né? Eu já tirei aqui, melhor, desculpa. Primeiro passar a tinta de base. Eu costumo usar a tinta pérola, que é uma tinta neutra, né? Que dá para trabalhar com ela assim, com bastante facilidade. Então, primeira demão sempre pode ser com pincel, uma camada fina. Depois eu vou passar essa lixinha 180, principalmente nessas partes mais ásperas. Depois uma segunda e às vezes uma terceira demão aí com o rolinho. Tá? Sempre com o rolinho, porque eu preciso da textura, da granulação que o rolinho vai me proporcionar. Legal. Tá? Bom, passado a base, eu vou passar o risco dessa forma que eu te falei. Então, passei para o vegetal, o papel manteiga, aí eu passo aqui, ou com o carbono, esse é um carbono sem óleo, carbono para porcelana, né? Ou então você risca por trás para poder transferir o risco, tá? E você vai transferir. Feito isso, vamos começar a pintura, então. Vamos colocar aqui do ladinho. Então, primeira coisa, um pincel com cerdas macias, tá? Cerdas macias e largo. Vou hidratar. Vou colocar um pouco dessa tinta, ele lembra um pouco um caramelo. Eu chamo de mel. A consistência da tinta é importante. Então, assim, só para dar uma primeira explicação. Isso aqui, olha, é uma tinta aguada. Não é isso que eu quero uma camada fina, mas não aguada, tá? Então, eu trabalho bastante aqui no azulejo e depois vou para a peça. É só uma camada que eu vou passar, então eu tenho que me preocupar de não manchar. Então, assim, a hora que ela começa a secar, eu não passo novamente, porque senão ela vai manchar. Então, não fico passando e repassando no mesmo lugar. Cris,
Thaís Nage, direto de Osasco, do Cantinho de Artesanato do Mulher.com. É isso aí. E daqui para o Brasil inteiro e também para o mundo. Muita gente acompanhando pela internet, em Portugal, nos Estados Unidos. Ai, outro dia tinha uma mensagem do Japão, achei tão chique. Nas redes sociais, um brasileiro que mora no Japão estava acompanhando pela internet. Beijo para todo mundo. Na parte, dá para você virar um pouquinho a peça para as pessoas verem. Aqui, essa parte aqui vai ser a mesma cor. Você quer que eu passe em tudo? Eu já mostro. Aqui vai ser essa tinta goiaba, que é essa cor aqui. Aqui vai ser esse azul. Então, sempre da mesma forma, eu vou aplicar a tinta. Legal. Tá? Só uma camada. demão. Tá só bom. uma demão. Isso aqui já está pronto. Perfeito. Tá? Então, eu já tenho ela aqui já colocada as cores. Olha, ela vai ficar assim. Tá? Então, em toda a parte do corpo e na parte aqui de cima da cabeça, então eu vou aplicar essa cor mel. Aqui o azul, como eu falei, e aqui o vermelho, que é um goiaba. Tá? Aqui o pretinho do olho também, sem grandes novidades, né? É isso aí. Bom, aí o que eu vou fazer? Uma só camada de tinta. Eu vou pegar essa tinta, essa lixa mais fina. Se ela ainda estiver grossa, essa lixa, uma dica que eu dou é você pegar 2 lixas e passar uma sobre a outra. Aí ela não vai riscar a peça. Por quê? Eu vou lixar no sentido da pincelada. Ó. Aqui, essa parte aqui, como ela está embaixo do rosto, ela vai ser uma área de sombra, vamos dizer. Então, eu nem preciso lixar muito aqui. Então, eu já vou fazendo esse trabalho, já vou definindo as áreas de luz e as áreas de sombra. Ó. Apoie o dedo para você ter mais firmeza e ter a direção da lixa. Em toda essa parte que tem cor, você vai lixar. Saturou de cor aqui, ó, eu viro a minha lixa e vou aqui para as outras partes, ó, bem leve, para não marcar. Olha, na parte do rosto e nas laterais, porque esse tipo de pintura, o country, ele tem essa característica do desgaste na lateral, a coisa mais rústica, né? Passou, passo um paninho para tirar o excesso da tinta, da cor, né? E você vai fazer isso em toda a caixa, menos no pérola, porque o pérola ele já vai servir de base para eu já sombrear e fazer o restante do trabalho, tá? Aqui também, olha, em toda essa parte. Então, tá vendo o efeito granulado que dá? Isso aqui é do rolinho. Tá. Por isso que é importante eu usar o rolinho para fazer a base da pintura, senão ele não dá esse efeito. Legal. Ok? Bom, lixou tudo. Essa parte aqui, vamos lixar só para eu iniciar a parte do stencil, ó. Tanto tampa quanto embaixo, né? A base da caixa. Isso, vai ser todinho lixado. E é fácil, né? Fica rápido porque é uma demão de tinta só. Então, você faz rapidinho. Não precisa ficar cobrindo com 2, 3 demãos, tá? Bom, agora eu vou usar o stencil de uma forma também bem simples. Muitas pessoas têm dificuldade com o stencil porque ele borra. Então, a gente vai fazer de uma forma que não tem segredo, ele não vai borrar. Eu escolhi esse stencil aqui quadriculado, tá? Para fazer o meu trabalho. Vou pegar essa tinta, esse bege claro, que eu chamo de coco queimado. Vou pegar esse pincel de cerdas firmes, sem água, isso é importante, tá? Totalmente seco. Olha, eu carrego dessa forma, inclinado, tá vendo? E aí, tiro num pano seco, tiro um pouco o excesso. E aí, eu vou meio que varrendo aqui, ó, cruzando as pinceladas, porque eu não quero que ele fique inteiro, eu quero que ele fique com algumas falhas, ó.
Ele vai ficando bem suave, tá vendo? Isso não tem erro, você aplicando o stencil dessa forma, ele não vai borrar. Carreguei, sempre pouquinha tinta, tá? E vai passando. Vou passando. Enquanto a gente vai adiantando esse efeito, turminha, nós vamos fazer mais uma pausa rápida no Mulher.com e daqui a pouquinho a gente volta com a atriz Cris Nage para finalizar a nossa caixa gatinha. Até daqui a pouco.